Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. É muito bom estar novamente com vocês para mais um Evangelho do Mestre querido. Antes de iniciarmos este Evangelho, eu quero passar alguns recadinhos para vocês. Infelizmente, a nossa casa voltou a fechar as suas atividades. Por conta do aumento da pandemia, não podemos colocar em risco a vida dos nossos assistidos e de nossos trabalhadores. Porém, as nossas arrecadações continuam. Durante todo esse período de pandemia, conseguimos manter as nossas cestas básicas sem deixar nenhuma pessoa sem recebê-la. Isso graças ao empenho de vocês, as doações que nós recebemos, enfim, toda a luta que envolve os nossos trabalhadores. E precisamos continuar com as mesmas. Então, continuamos precisando de arroz, feijão, óleo, enlatados de um modo geral. Quem puder nos auxiliar, estaremos, como sempre, muito gratos. O recebimento das doações continua aos sábados, das 14 às 16 horas, tá bom? Quem tiver interesse, quem puder nos auxiliar, por favor, façam isso, porque é um trabalho muito gratificante, mas exaustivo, porque nós precisamos suprir a necessidade básica dos nossos irmãos. Então, nós contamos com a colaboração de vocês. Aqueles que quiserem fazer uma doação através de dinheiro, pode fazer o depósito da nossa conta, das nossas redes sociais tem os dados, então fiquem à vontade. Mas o que nós precisamos realmente é essa doação, ok? Então, meus queridos, vamos fazer a conexão com o nosso mestre, com os nossos irmãos da espiritualidade maior e vamos fazendo através da prece. Então, neste momento, vamos serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e sentindo essa conexão, esse abraço amigo, fraterno, que nos fortalece. Que as palavras do Evangelho que iremos ouvir hoje possam nos alimentar de fé, de esperança e de muita alegria. Que não esqueçamos nunca que o Mestre está sempre ao nosso lado, não nos desampara e nos fortalece nos momentos mais difíceis. E agradecidos pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir o seu Evangelho, vamos pedindo permissão para dar por iniciado o mesmo, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Perdão. O Evangelho da noite de hoje é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Os itens de 1 a 4, a vida futura e a realeza de Jesus. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa passagem encontra-se em João, no capítulo 18, versículos 33 ou a 37. Muito bem, quando o mestre quando a gente ouve essa passagem e a gente realmente já imagina Jesus como rei. Em várias passagens da Bíblia a gente encontra referências a ele como rei. Só que aqui ele nos deixa bem claro, né, que ele não é rei. E o que ele quis nos dizer com isso? Ele quis nos falar da vida espiritual. Ele veio sutilmente nos falar sobre a imortalidade da alma, que é justamente quando ele fala da vida futura. Porque ele fala, neste momento eu não sou rei. Então quando ele seria? Não é verdade? Naquela situação, naquela época, ninguém entendeu o que ele estava dizendo. Mas o que ele queria dizer é que o reino dele não era da terra. Naquele momento, o reino dele não era da terra. Mas nós não conseguimos entender essa mensagem dele. Mas como ele mesmo disse, não é verdade? Nem tudo pôde nos ser revelado naquela época. Então nós fomos aprendendo aos poucos. O que foi difícil a compreensão naquele momento? Que o reino não era nada físico como aquelas pessoas estavam acostumadas. Não é verdade? Quando se falava em reino, já se pensava numa coisa suntuosa, num poderoso mandando e os súditos obedecendo. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de um bem muito acima disso. Muito além. Ele estava falando do reino espiritual. Era isso que ele estava nos falando. E muito sutilmente ele estava nos dando a entender da vida futura. Porque naquela época não se podia falar em vida futura, porque as pessoas não iriam entender. Os judeus até tinham uma noção da vida futura. Eles até acreditavam nisso, mas não era para todos. Eles achavam que os anjos estariam, que sobreviveriam. E aquelas pessoas que dessem muito dinheiro, que fizessem muitas oferendas, essas talvez poderiam ter um lugar no reino dos céus, numa vida futura. Então esse era o entendimento que o povo daquela época tinha. E Jesus, quando ele diz a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, ele veio justamente nos mostrar isso, que existia uma vida futura. E aos poucos a humanidade foi aprendendo que existia essa vida futura e o que deveríamos fazer para chegarmos nessa vida futura. Porque pouquíssimo tempo que o Espiritismo veio nos esclarecer muitas coisas, não é verdade? Então nós não sabíamos ainda, nós não tínhamos esse entendimento. Hoje nós que estudamos a doutrina, que lemos, que conseguimos entender o que o Mestre quis nos deixar, hoje a gente já entende que temos várias reencarnações. E o que precisamos fazer para chegar neste reino espiritual que o Mestre nos falou? Quando a gente pensa em reino,
tirando o que se fala em guerras, a gente logo pensa num lugar bonito, majestoso, cheio de ouro, com fartura e poder. Não é isso? Hoje mesmo, se a gente pensa na rainha da Inglaterra, a rainha vive no luxo, cercada de súditos, está sempre feliz, não lhe falta nada e ela tem poder. O reino espiritual não é assim. A gente não adquire através dos bens materiais. A gente adquire através da nossa melhora moral. E é aí que começa a ficar difícil. Como que nós poderemos alcançar nas vidas futuras o reino que Jesus nos mostra aqui? Nos tornando melhores a cada dia. Isso é difícil, muito difícil. Mas o Pai nos deixou. O Pai nos deu a bondade, o Pai nos deu a caridade, o Pai nos deu o amor, a felicidade. Nós que precisamos aprender a praticar tudo isso. Então a gente às vezes deixa de lado em detrimento de outras coisas. Nós nos preocupamos com o material e esquecemos do espiritual. Esquecemos da nossa moralidade. E é só através disso que nós alcançaremos esse reino. Não adianta eu me postar numa cadeira e ficar o dia inteirinho rezando, sem fazer mais nada, porque não é dessa forma que eu vou alcançar o reino dos céus. Não é desta forma que eu vou adquirir moral para me elevar e poder ter uma vida futura melhor. Nós temos sim que orar a Deus, que agradecer, porque a forma que a gente se liga ao Pai é através da oração. Nós temos que fazer isso, mas nós não podemos esquecer de tudo que está à nossa volta, principalmente do nosso irmão, porque só chegaremos ao Pai através do nosso próximo. Então, o que nós temos que fazer ao nosso próximo? Nós temos que tratá-lo bem, nós temos que auxiliá-lo na hora da necessidade, nós temos que aprender a ouvir os seus problemas. Isso é tudo a nossa melhora. Com isso nós vamos trabalhando e melhorando a cada dia mais, para conseguirmos essa vida futura tão esperada. Olha o quanto nós melhoramos, né? Como éramos na época de Jesus e o que estamos hoje. Já se passaram mais de 2000 anos, mas a gente ainda está aprendendo. Melhoramos muito. Hoje já podemos falar de amor. Quando o mestre chegou naquela época, por que ele foi mais criticado? Porque ele vinha falando de amor, ele vinha falando de paz, ele falava de auxiliar o outro. E o povo não estava acostumado a isso. Aí nós fomos evoluindo e fomos aprendendo, graças a Deus, né? Mas ainda falta muito para isso. Mas estamos caminhando. E o que o Espiritismo vem nos mostrar? O que a codificação mostra? Que nós temos os meios para isso. É só nos tornarmos melhores. É só ao invés de olhar para o nosso próximo com desdém quando ele nos pede alguma coisa, é nós pensarmos que o quão humilhante pode estar sendo para ele nos fazer aquele pedido. Ou a hora que nós formos retrucar com um pai, uma mãe, um filho, por que será que nós estamos retrucando? Será que nós não contribuímos para aquela atitude? Não é fácil, é claro que não é fácil, porque muitas vezes na hora da explosão a gente acaba falando ou agindo de forma errada.
mas nós temos que começar a trabalhar a nossa modificação. O mestre, quando esteve entre nós, ele era sabedor de todas as coisas. Ele era o governador da terra. Mas como ele estava entre nós? Com humildade. Todas as dificuldades que ele passou, todos os xingamentos, por tudo, em momento algum, ele se revoltou ou ele respondeu mal. Mesmo nessa situação com Pilatos, porque Pilatos estava ali tentando que ele falasse, não, eu sou o rei e eu vim aqui para modificar as coisas. Mas ele não falou isso. Ele foi humilde e disse, não, eu não sou rei. Por ora, eu não sou rei. Então ele quis dizer que naquele momento ele não era rei aqui na terra. Que o reino dele não era deste mundo. Então ele não bateu de frente. Ele teria moral e inteligência suficiente para bater de frente com Pilatos e colocar a posição dele. Mas o que ele fez? Não. Ele continuou tranquilo, sereno, calmo, aceitando tudo o que lhe estava sendo dito. O que o mestre, todos sabemos, ele veio começar a preparar a Terra, o nosso planeta, para uma melhora. A gente sabe que vai chegar a hora que o nosso planeta vai ser um planeta cheio de amor, cheio de luz, de paz, de respeito uns aos outros. Estaremos todos no mesmo nível. Só que isso ainda vai demorar muito, mas estamos nos preparando para isso. Já somos melhores. E a cada dia que passa, nós temos que nos tornar mais ainda. Nós temos que entender qual foi a mensagem de Jesus, né? O que ele nos deixou ali? Por que precisamos tanto sermos melhores para alcançar esse reino? Porque precisa ser um reino de paz, de tranquilidade, onde não haverá guerra, onde não haverão discussões, onde um não vai querer tirar proveito do outro, como a gente vê todos os dias, não é verdade? Então foi isso que o mestre veio nos deixar. E um ensinamento importante que Kardec coloca para a gente também, é que quando a gente fala em rei, em reino, tem uma coisa que a gente leva para a vida toda, mesmo após o nosso desencarne, isso foi adquirido, que é a nossa moral, o nosso conhecimento. Então, muitos de nós já ouvimos dizer, nossa, ele é o rei da história em quadrinho, ou ele é o rei da ciência. Esse conhecimento adquirido, a gente não perde. Ele vai conosco por todas as nossas, assim como os nossos defeitos também vão, as nossas qualidades também. Agora, ele foi coroado rei da Inglaterra, ok? Naquele momento, ele é rei. Ele tem a coroa cravejada de diamantes, de ouro. Mas é só, é um estado. Passou, ele morreu, acabou. Esse reinado ele não leva com ele. Então é essa diferença que a gente tem que fazer. Agora, ele se tornou rei, mas ele é um rei bom, ele é um rei que auxilia o seu povo, que realmente está ali para ver o seu povo progredir. Então ele está se tornando melhor. Essa bondade vai continuar com ele, mas o seu reinado material não acompanha. E isso acontece no nosso dia a dia.
o que nós adquirimos de material nos auxilia no nosso progresso, nos nossos estudos, na prática do bem, da caridade, para podermos auxiliar o outro quando a necessidade do bem material. Mas isso a gente não leva, a gente leva o benefício que isso nos proporcionou, mas também o malefício. Porque se somos orgulhosos, se somos que não pensamos nos outros, somos egoístas, esses defeitos também vão nos acompanhar. Mas o nosso reinado material não. Esse não nos acompanha. Esse fica aqui só nesse período. Então vamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para que nós possamos formar o nosso reino de amor. Para quando a gente finalmente chegar numa vida futura e que estejamos todos no mesmo nível, todos iguais, nós tenhamos contribuído bastante para isso. Nós podemos. É trabalhoso, é difícil? Sim, mas é justamente através das nossas dificuldades que nós vamos conseguir nos melhorar cada dia mais. Porque se fosse tudo fácil, qual a vantagem? O que nós estaremos aprendendo? Se hoje me faltar o alimento na mesa, por exemplo, qual valor eu vou dar quando eu tiver? Nenhum. Perdão. Se hoje vai faltar o alimento na minha mesa, quando ele estiver na minha mesa, eu vou dar o maior valor. Vou saber aproveitar, vou saber economizar e vou agradecer. Se eu tenho em fartura, em abundância, que tanto faz se eu joguei fora ou não joguei, eu nunca vou dar valor. Eu nunca vou levar meu pensamento a Deus e agradecer pelo alimento na minha mesa. Não é verdade? Mas nós podemos mudar. Se eu tiver fartura na minha mesa e agradecer a Deus, isso não me faz um pecador ou não me faz uma pessoa ruim. Porque eu estou sabendo reconhecer e eu estou lembrando do meu próximo. Eu tenho essa fartura por conta do meu trabalho. E o meu trabalho envolve o meu progresso e o progresso de outras pessoas também. Então isso é muito importante. O que nós tiramos dessa mensagem do Mestre? Que nós precisamos trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nos melhorar a cada dia mais. Nos tornarmos pessoas boas para nos prepararmos para o reino espiritual. Porque chegaremos lá, mas precisamos trabalhar para isso, para que essa estrada não se torne tão longa. E cada vez que nós tivermos uma dificuldade na nossa vida, não nos revoltarmos, não ficarmos bravos por conta disso. Agradecermos ao Pai que nos mostrou que somos capazes de passar por isso. Porque Ele sempre vai nos dar um caminho. Isso a gente pode ter certeza. Emmanuel nos disse no livro O Pão Nosso, muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos circuitos da luta humana. Ou seja, muitos de nós, quando estamos do outro lado, achando que vamos chegar lá lindos, maravilhosos, tocando harpa, sentados na nuvem, e nos deparamos com uma situação degradante,
onde estamos sofrendo, onde necessitamos da mão do outro para nos auxiliar. Quem leu o Nosso Lar vê essa passagem do André Luiz. Aí nós vamos falar, poxa, mas por quê? Eu fiz tanto na outra vida, mas será que você fez o que deveria ser feito? Ou você fez só para você? Né? Vamos pensar nisso. Eu fiz, mas o que eu fiz? O que eu fiz para o meu próximo? O que eu fiz em prol da humanidade? Vejamos a situação que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas estão envolvidas em estudos para nos tirarmos desse caos? Quantas? Imagine a quantidade de espíritos de luz auxiliando esses nossos cientistas. Olha quantos tijolinhos eles estão carregando. Eles estão ali realmente se doando para a humanidade. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos esquecer do nosso próximo. Não podemos pensar só na gente. Jesus não foi rei neste mundo. Isso a gente sabe porque ele deixou bem claro. Mas ele foi rei no seu exemplo. Ele foi rei quando ele semeou o amor para nós. Quando ele semeou a humildade. Então, neste momento, ele foi o nosso rei. O rei do nosso mundo melhor. O rei que vai estar lá nos aguardando, mas nos aguardando com amor, com carinho, esperando os seus filhos chegarem e feliz por conta disso. André Luiz nos deixa uma mensagem no livro Vivendo o Evangelho. O item se chama Não se esqueça: emprego e serviço voluntário, negócio e auxílio ao próximo, propriedade e bens espirituais, dinheiro e tesouros da alma, autoridade e sentimento de amor, poder e senso de justiça, prestígio e humildade, cultura e conhecimento de si mesmo. Assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já faz parte dele. Então vejam que o Mestre já nos está acolhendo. Então vamos nos modificando cada dia mais, nos tornando melhores para ter a certeza de que a gente vai estar com ele. Tá bom, meus queridos? Então, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Imaginar uma luz forte, brilhante, que nos abraça, como um abraço materno que nos acolhe com todo amor e carinho. E envolvidos nesta luz, vamos misturando a ela o nosso amor. E esse amor vamos levá-lo a todos os nossos irmãos necessitados. Estejam eles onde estiverem, que se sintam abraçados e amparados, na certeza de que o Mestre os está auxiliando. Vamos também levar essa luz até a nossa casa, a fraternidade. Que os nossos irmãos da espiritualidade maior, que incansavelmente continuam o seu trabalho naquela casa, que eles possam receber todos os nossos pensamentos, os nossos pedidos de vibrações, enfim,
tudo aquilo que eles acharem que nós merecemos e necessitamos. Vamos levar o nosso pensamento aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais ou se recuperando em seus lares, que a corrente do Dr. Bezerra de Menezes possa envolver a todos eles. E vamos imaginando essa luz adentrando os nossos lares, iluminando cada dependência dele, envolvendo também os nossos entes queridos que lá se encontram, que eles também sejam fortalecidos e amparados pelo nosso Mestre Jesus. E quanto a nós, após sermos alimentados por estas palavras do Evangelho, que possamos nos tornar melhores, sempre com o Mestre em nossos corações e na certeza que chegaremos ao seu reino. E agradecidos que estamos, vamos pedindo permissão para encerrarmos o Evangelho da noite, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, até a próxima terça.